Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, logos do FAC, ANRádio, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, GDF. Logo ANRádio em Movimento, Instituto Brasileiro de Radiodifusão. Em letras brancas, podcast Radiodifusão, direto de Brasília, à frente de um microfone vintage. Bom, como de costume, estou com 3 pessoas aqui que são amigas escolhidas a dedo, amigos músicos, amigos produtores, amigos técnicos de som. Olha, todo lado aqui tem uma pessoa que oferece o que há melhor, é você mesmo, de sonorização e iluminação nessa Brasília, Nando Nitro, que eu conheci uma vez no centro de convenções, e aí eu falei para minha amiga assim: ô Mari, vai lá ver quem é esse rapaz, que é para a gente contratar futuramente. Obrigada por ter aceitado o convite. Tá? Obrigado pela escolha. Muito bom. Eu também estou com Helder Nascimento, que tem um grupo fantástico, Cangaceiro do Cerrado, e que eu já fui Maria Bonita na vida dele. Foi Maria Bonita? Foi. Aí a gente faz uns trabalhos muito legais. Ele também já me atendeu também em sonorização, em iluminação. É um cara super prestativo e tem um trabalho bonito, e nós vamos conhecer mais sobre o Helder Nascimento. Foi a Maria Bonita mais bonita que teve no Cangaço. E eu gostei, menino, como eu gostei. Obrigado pelo convite, Celinha. Um prazer em estar aqui, eu espero ajudar. Estamos à disposição. Ah, que legal, que bacana. Então passa aqui os 20 mil e pix. Ah, Maria. Imediatamente. Eu tô aqui com o meu segurança, que é mentira. Mas ele é quase, o Edinho, ele é um protetor, além de músico, professor, capoeirista e o que mais? O que mais que você é? Pois é, né? Gente tanta boa. História, né? Tantos anos, Capoeira já tá aí, né? Já tem 40 anos essa história de capoeira, né? Eu formei educação física porque eu gostava muito da parte de esporte, né? Uhum. E tem essa parte musical que, através da percussão, tem essa amplitude de público, né? De trabalhar com criança, menores infratores, enfim. Já fiz vários trabalhos aí a partir da percussão. Salvo engano, eu acho que você foi policial ou não? Ah, tem essa história também. Olha aí que você sabia? Professor do Marista, com criança, e em 90 eu era do BOPE. E aí você cantava? Fiz aquele você curso. Cantava ou não? Você tocava? Não, era do BOPE, fiz aquele curso mesmo, igual aquele filme, terminei, formei lá, fiquei um tempo, eu falei, cara, isso aqui não é pra mim não. Ninguém tocava, ninguém... Só tem brabo aqui. Eu falei, não. Tô fora. Não tem nenhum chocalho. Aí fui pra banda de música, fiquei lá um tempo, né? E depois eu resolvi sair e voltar a estudar e formei educação física. Fiquei trabalhando na área. Mais a música. Olha Mais aí. a música desde 86, ali na Asa Norte mesmo, onde eu morava, né? Que era o antigo Woodstock, lá com Cezinha. Foi onde a história começou ali. Isso é bom, né? A gente tem muita história para contar. Agora, eu queria perguntar, Fernando, assim, eu não vou perguntar, mas é porque a gente abria aqui uma situação que aconteceu há pouco tempo, porque você tem o maior cuidado, eu vejo que você tem o maior cuidado quando você põe a sonorização. Como é que é esse negócio de todos os músicos? Porque eu levo muito músico para cima do palco. Certo. Para dar um emprego mesmo, fazer o trabalho, porque eu gosto. É igual você leva... O Helder, você tem quantos componentes na sua banda? 12, agora são 12. 12. E é metal e é o caramba, né? Mas pode crescer. Pode, né? Tem espaço, né? Cabe mais, né? Tem Se a mesa espaço. tiver canal. Exatamente. Se a mesa tiver canal, né? Qualquer coisa você leva uma sobressalente, não botou do lado, não. Como é que é esse negócio de todo mundo, música, todo mundo? Fernando, porque aconteceu uma situação, inclusive comigo, que eu fiquei muito preocupada e que foi uma discussão de um músico. Ele queria se ouvir por tudo. Quer dizer, parecia que era só ele que tinha que se ouvir. Como é que é isso? Todo mundo fica te chamando, né? Aí o cara vai tocar uma percussão e leva 500 coisas de percussão e só quer... toca 2. Faz parte, porque assim, cada música tem a sua como é que eu posso dizer? A sua peculiaridade, né? Então, nem tudo que tá ali, ele vai usar em todas as músicas. Tem músicas que, às vezes, um percussionista, ele usa o carrilhão só pra, às vezes, uma música só. Só pra abertura. 3 horas de show. O show todo, ele só passa a mão uma vez no vez. carrilhão. Mas tem que estar lá.
Tem que estar lá. Tem que estar lá. É verdade. Então, assim, eu acho massa isso, porque é um cuidado que o músico tem de oferecer aquilo que a música é de verdade, É isso. né? Então, e muita gente não acha essa necessidade. Ah, mas pra quê? Põe isso tudo e tal. Mas se ele tá colocando, é porque ele quer oferecer o melhor. E essa questão, assim, das pessoas tá chamando em cima do palco... Te deixa louco, não? Não, mas, assim, faz parte, né? Porque Deus me livre. eu aprendi uma vez com um amigo, porque eu sou da época que não se ensinava as coisas, né? Então, a gente era muito autodidata. Então, mesa analógica, tudo. Então, a gente era muito de ouvir falar, de ouvir dizer e de olhar para poder aprender, né? Então, hoje em dia, a gente grava uma cena no pendrive e espeta na mesa, a gente já tem um norte para poder seguir, né? E antigamente não era assim. E a gente tinha que aprender as coisas, né? Tinha que meter a cara para poder mostrar que o som ia sair legal, e às vezes alguém gritava com a gente, porque na época não tinha muito conhecimento, não tinha tato, né? As pessoas não tinham tato umas com as outras, né? Eu aprendi a mexer com som na igreja, né? Então, então foi muito na raça. Eu era DJ e tal, e eu falei, poxa, eu tenho que mudar para outro lado, né? E eu sofri bastante, porque tudo que eu aprendi como DJ, quando você chega para fazer com som ao vivo, É diferente. é diferente. Muito diferente. É outro caminho. É. O DJ, ele colocava mais grave, mais agudo, aí no som ao vivo você tem que tirar mais grave, você tem que tirar mais agudo, você tem que saber equalizar as frequências certas. Então, isso foi muito na raça. Agora, voltando à questão das pessoas pedindo aquilo, o som, eu quero me ouvir. E eu sempre fui da visão de que se o músico está se ouvindo bem, né, ele está feliz. Entendeu? E ele consegue passar isso para o público, né? Se tiver tudo ok em cima do palco, o técnico fica tranquilo para poder fazer o PA, para poder fazer a mix dele, ou seja, para fazer a entrega dele. Ele faz a entrega para os músicos e depois ele faz a entrega para o público, né? Ele faz essa entrega. Nessa situação que aconteceu aí, que a gente... É porque ele saiu, quando ele terminou de tocar, a gente presenciou. ele foi lá nele. Ele estava na dele, desligando, deixando o som tocar, e ele foi lá. Não, mas assim... Mas era guitarrista? Aconteceu um problema seguinte. A gente fez uma passagem rápida, checamos tudo funcionou, ok? Todo mundo se ouviu, beleza. Aí o músico sentou para tocar e ele começou a reclamar que não estava se ouvindo. Eu falei, ué, o que está acontecendo? Aí chegou? Não. Aí ele olhava e tal, aí ele começou a reclamar no microfone. Ah, tá. Aí ficou Queria cantar também. Jogou no ventilador. Exatamente. Mas você sabe, mas o problema é que foi tudo passado, estava tudo certo, estava tudo ok, né? E estava chegando para todo mundo, menos para ele. Aí eu aumentei, ele não, e ele começou a reclamar. E já estava chato pra caramba. Mas tem uma história dos técnicos que bota a mão e fala, sim, tá beleza, mas só que eu... Mas não mexeu em eu sou do cara... Eu sou do cara... O técnico... Eu também mexi aqui. Esse é o técnico mão de dinossauro, né? Que só põe a mãozinha, mas não levanta o fader. E eu levantei o fader e falei, não pode ser. Aí eu resolvi ir lá nele. Quando eu peguei Mas era fone, a Vai vendo. o bodypack. Quando eu peguei o bodypack,
Tava desplugado. Ele não plugou. Aí, Ele não plugou. Eis o mistério. Aí eu falei, você quer que eu plugue o fone pra você também? É. Aí pluguei. Você quer que eu chame o Só que, Edinho? só que aconteceu o seguinte, o som tava alto, mano. Quando ele Na hora que o pegou, som veio, ele jogou o fone longe. É lógico. Cara, aí foi o tempo de eu ir na mesa e abaixar o volume. ele xingou. Eu falei, aí ele me xingou, cara, ele Xingou. ficou bravo e tal. Assim, cara, já teve atritos Eu piores. não sei se é verdade, mas diz que o técnico que fica fazendo a monitoração, ele sofre mais do que o de PA. É. Porque eu no show, no Canecão, com o Alexandre Pires, ele demitiu o operador de PA. Porque ele não acertou o som para ele. Músico é lógico, é depois, mas Sim. pelo menos o artista, É, as você tem que mulheres. acertar o som, cara. No caso, Então eu técnico de vivia monitor. trocando, cada monitor. show que eu fazia com ele, era um operador diferente, cara. Até achar uma pessoa de confiança que agradasse o artista, né? Eu vou até voltar nessa conversa, mas eu queria saber do Helder, porque é o seguinte, o Helder, ele assovia e chupa cana. Além dele montar o som, ele contratar os músicos, acho que tem mais, assovia, chupa cana e ainda coloca tudo dentro da mala, né? Bate escanteio e corre para cabecear. Justamente, ele veste os músicos todos, do todo mundo de cangaceiro, Leva o lanche. faz a segurança, leva o lanche e canta. Como é que é esse negócio? Que todo mundo fica te chamando aí, você tá tocando lá e diz, ó, Helder, não sei o que, você larga o violão, corre, larga o meia. É produção em tempo real, né? E global. Full time. Mas é porque a gente nem sempre tem recurso, né, para investir em assessores, em auxiliares e tal. Então, e a gente quer ver a coisa funcionando bem. A gente quer ver a coisa bonita. Então, a gente tem que dar um jeito. E o jeito que tem é a gente fazer. Então, eu... Não dá pra levar, ô mãe, vamos lá comigo pra senhora ensaio, plugar um fio pra no mim? ensaio, eu contrato o estúdio, eu contrato os técnicos, eu chamo os músicos, a gente faz o roteiro. Na apresentação, eu Uhum. levo os equipamentos, a vestimenta dos cangaceiros, né? E a gente ajuda a passar o som ali, porque também tem o som, também tem o conhecimento, então a gente vai ajudando ali os técnicos e tal, e até a coisa sair bem. A maior dificuldade normalmente é a gente descer do palco para ouvir lá na frente o que está tocando no PA. Porque ou a gente toca, né, ou a gente vai lá para fora para ouvir. Se a gente não vai lá para fora para ouvir, a gente fica sem saber. Aí um dia desse a gente estava num show e a sanfona não estava saindo nem no palco, nem no PA. E aí eu falei assim, vocês estão ouvindo a sanfona? O técnico achou ruim. Falou, não, mas você fala assim no microfone e aí Você você tá denegrindo minha imagem. vai comprometer a nossa imagem. Eu falei assim, você tem que botar a sanfona para sair tanto no palco como lá fora. Eu só posso saber se está lá fora se eu for lá. Como eu não fui e você foi, você tem que saber. Então, a minha posição... Te amo, fui! Desculpa. A minha posição é fazer com que a coisa aconteça direito. E se não tiver entrega para o público, o meu show vai ficar ruim, né? Então a gente procura agir de forma mais ou menos, que né? a coisa funcione bem. Eu tô aqui, eu gostei disso aqui, eu gravei a sua história, mandei pro Edinho, depois você manda, a gente vai se mandando aqui. Mas aí você, porque o recurso, que nem você falou, né, que é o danado do dinheiro, é tão difícil porque a gente sabe que a gente quer entregar o melhor, né? Mas nem sempre a coisa vai. Agora, o pior é o seguinte, o cara traz, como eu estava falando, o pior não, né? O bom, ele traz os instrumentos todos que ele necessita, ele está passando o som, ele está com um grupo pequeno, né? Digo assim, um trio. Ele já passou o som dele, o outro passou o som dele, aí a cantora vai e pede para o técnico de som, por gentileza, você pode passar meu microfone? E ele grita com você. Ele, não sei o quê. Aconteceu comigo com o Edinho, em Sobradinho. Aí é pesado. Ainda bem que ele é segurança, porque... Eu falei com a série, eu nunca tinha visto isso. Eu falei, não, moço. Eu falei assim pra ele. Falei, moço, tá tudo flat? Ele, tá. Você quer... Flat não, né? Porque o nome... Aí ele falou um nome técnico. Dentro. Que eu falei, olha, moço, eu vou falar uma coisa assim, eu não conheço esse nome do senhor, eu não conheço esse nome, não. Mas, assim, tá tudo no meio, ainda brinquei com ele. Tá tudo no meio, é porque eu preciso que o senhor faça um negócio, porque eu vou cantar, eu tava rouca. E ele, que não sei o que, você devia ter trazido o seu técnico. Ele gritou de lá. Aí
eu não quero mais nada. Aí fui afastando, eu não quero mais nada, eu não quero mais nada. A única coisa que eu podia fazer naquele momento era olhar pro Edinho e dizer pra ele assim, Edinho, Socorro. por favor, É, diga mas pra ele se afastar de mim. Você ainda tem aquele golpe de capoeira, guardado na uma caixinha. benção, aquela benção, sabe Aquele aquela martelo. benção rodado. Não, eu não sabia uma técnica, como é que é? Mas aí me preocupa que, assim, meu universo é percussão, mas eu estou ligado ali em todo mundo, né? Então, no caso do cantor, que o instrumento dele é a voz, se emocionalmente ele não estiver bem, cara, se brincar, some até a voz, né, cara? Sim, Então, minha exatamente. preocupação foi em poupá-la, falar, não, sério, é para deixar que eu vou lá e resolvo. Entendeu? E gentilmente conversei com o cara, falei, não, cara, por quê? Nós não temos tanto conhecimento, ou às vezes nenhum, com relação à parte técnica. Né? Então você fala, aumenta, abaixa, não sei o quê, grava. Tem gente que fala tantos dBs, não sei o que, o cara já sabe. Não é? Como é que é? Então, cabe ao técnico, lógico, o cara experiente, ter essa tranquilidade de ouvir, às vezes, até a gente falar alguma palavra errada, um termo errado, mas entender o que a gente quer. Porque está todo mundo ali no mesmo barco, trabalhando para que a música aconteça. Né? As pessoas ali estão esperando o nosso melhor. E a gente está no mesmo lado. Entendeu? Ninguém está igual acontece muito o lance do cara, o técnico a gente está vendo aí, né? Está aparecendo ainda, né? Você viu aí Ed Mota, né? Esse pessoal aí descascando o técnico e o som. Destratando mesmo, né? Não é? Maria Bethânia, uma coisa ao vivo para todo mundo ver. Então, até hoje existe isso, apesar de toda a tecnologia que os técnicos hoje têm na mão, que não é tão artesanal mais, né? Já está todo mundo muito ligado à tecnologia. Mas até hoje, cara, o técnico de som parece que é o cara, é o escravo que leva a chibatada, é o primeiro. Não, da forma que ele ficou à mesa, parecia que ele estava assim, não era nem na sala de casa. Eu até não, eu anotei o nome dele, que eu coloquei assim, fulano de tal. Jamais contratar. Porque eu não posso esquecer dele. Eu não posso. O Nitro, quando eu conheci, o Nitro, ele falava assim, o que você deseja, coração? Ele nem conhecia. Tanto que eu ligo pra ele. Fala, coração. Fala, coração. Você não se ligou no apelido dele, né? Que era Fera. O apelido do cara era Fera. Ai, caramba! É o Fera! Você conhece esse negócio? Eu quero saber quem que eu não conheço. Ah, foi ele. Ele olhou Me pra tratou cena e já mal. fez... Foi, me tratou mal. Mas o Fera, ele é um cara muito bom de som. Ele é um cara muito bom. Sabe? Pode Mas ser tem- que um dia ele não esteja... Não, ele falou pra mim, sabe desde que hora que eu tô aqui? É, o dia ruim. Aí eu falei, O cara aí tem um ele dia falou, eu todo tô aqui mundo, desde né? das 10 horas. Todo mundo. Eu quase que eu virei pra O ele. problema é que pro vocal afeta muito o emocional. E o emocional em cima do palco desanda a banda todinha. Eu fiquei. A banda Exatamente. pode estar no pique todinho. Se o vocal cair, derruba a banda todinha. Afunda todo Não mundo. adianta. Porque eu já peguei assim muitos cantores assim que tem pouca voz e para mim poder não prejudicar ele emocionalmente, tive que derrubar toda a banda para ficar no mesmo nível, para ele se sentir à vontade Aham. no palco. Porque se ele ou elas se sentir inferior, aí complica. E outra, usando quase todos os recursos que tinha na mesa para poder puxar a voz dela para cima e mesmo assim não ia. Porque aí realmente a pessoa tinha pouca E não voz. pode chegar e dizer... E outra, e tinha que tratar como a pessoa profissional. Sim. Profissional, ou seja, Não pode nem chegar e eu dizer, sempre faz outra tratei- coisa. eu sempre tratei todos os músicos que eu atendo como profissionais. Se está me contratando, se eu estou prestando serviço, para mim, ele é profissional. Ele recebe o mesmo tratamento de qualquer outro artista de nível nacional. Porque isso faz a pessoa crescer. Não assim que eu falar, ela vai crescer no mercado. Não, mas ela cresce. Entendeu? Ela cresce como músico, entendeu? Uhum. Ela em cima do palco ele cresce, ele desenvolve melhor, toca melhor, canta melhor. E Se essa você consciência, cara, assim, são poucos os músicos que têm. Entendeu? Tem uma frase que eu sempre carrego comigo, que é o seguinte, cara, a estrela é a música. Sim.
né? Nós estamos ali servindo a música. Quem é que tem que aparecer? A música. A música. E aí a gente vê, logo depois da música, o cantor. Por isso que você vê a maioria dos cantores sempre com os mesmos músicos. Porque eles respeitam a música Uhum. e eles fazem aquela cama para que o cantor se sinta à vontade, entendeu? De interpretar aquela música, não é? Então, às vezes músicos antigos, experientes, cara, eu já vi várias assim, comentários e reclamações, principalmente que estão relacionados à dinâmica, a volume, entendeu? Sim. A volume, porque realmente eu já trabalhei em bandas de todos os segmentos, entendeu? De axé, de samba, de tudo. Cara, a gente que está na percussão e na bateria, se você não segurar, todo mundo vai lá para cima. Vai, todo mundo sobe. Todo mundo Entendeu? vai junto. E tem aquela fama, né? Ah. Se o tecladista tem uma característica, normalmente o tecladista é um cara muito inteligente, que toca todos os instrumentos, que sabe tudo de tudo. Ele tá ali e quando alguém erra, ele já faz aquela cara feia. Entendi. Normalmente o guitarrista é surdo, ele bota aquele amplificador muito alto, né, cara? Então, cada músico tem uma característica, né? Mas essa consciência ajuda muito em cima do palco e ajuda o técnico. Sim. Que, cara, a estrela aqui é a música, né? E a gente faz o que a gente pode fazer para dar esse aconchego pro cantor, porque é muito difícil, cara. Pra gente com o instrumento, você tá atrás do seu instrumento, mas quem tá botando a cara lá é o vocalista, É o vocalista. é o cantor. Ele tem que se sentir à vontade com o artista, como artista, né? Com os músicos, com a equipe dele, para ele A poder postura, cantar, né? Eu reparo muito isso, postura. Essa parte do volume, né, do barulho e tal, me chamou muita atenção quando eu conheci o tal do aquário. O aquário de bateria. Tu usa, Pedro? Não uso não. Ah, tá. Foi criado um aquário de bateria, de vidro, Eles de usam acrílico. acrílico e tal, Acrílico. para proteger a bateria, na verdade, para Pra não proteger os vazar. outros músicos não daquele vazar. barulho. Tadinho, né? eu acho Não Porque vazar. se o baterista mete a baqueta Não. com força, o barulho vai lá em Cantor cima. adora baterista. Eu gosto dos meus Nossa, dá vontade tons. de matar. O cara, pá, Eu gosto desses tons, né? Mas uma vez aconteceu comigo do baterista querer impor aquilo que ele queria, que ele achava como certo, né? Eu costumo cantar uma música do Rod Stewart e eu achei uma forma de emendar com a música do Cartola, e ficou bem bacana. Só que eu faço a minha levada, eu faço do meu Ih, jeito. já sei o que você vai falar. Fala aí, E vai. aí- Quer ver? Ah. Aí o baterista falou, não, mas Essa música não é assim! Dane-se! Oh, desculpa. E aí eu fui educado, deixei quieto, né? Mas assim, Nossa, na verdade, terrível. cada cantor, cada artista faz a sua interpretação, né? Canta do seu jeito, entrega do seu jeito. E isso é importante porque se fosse tudo igual, não tinha graça, Sim, né? sim. Por que que tem um estilo de música que muita gente não gosta? Porque os caras fazem todos iguais, né? Se vestem iguais, se comportam Isso. iguais, falam as mesmas coisas, cantam as mesmas músicas e do mesmo jeito. Isso é terrível. Você chegar num lugar e falar assim, fulano tá ali, vai dar uma canja, ele tá com um lá menor, e não, deixa o samba morrer. Eu não quero cantar isso. Não, pra ela é lá menor. Ela não importa o tom que você vai cantar, né? Mas, Aham. enfim, eu acho que esse diferencial de apresentação, né, é de cada um. Então, isso é o que é bom, isso é que tem graça. Quando fica tudo igualzinho, não tem muita tem. graça, né? Não tem. Não, e pra gente, como músico que acompanha, é um desafio e um processo de aprendizagem, né? Sim. Porque como eu toco com vários artistas, de todos os segmentos, para mim é um desafio que eu gosto. Porque às vezes é a mesma música, o mesmo repertório, feito de forma diferente, a própria divisão da voz, da Célia é uma, entendeu? Da Miriam que eu toco é outra, entendeu? E isso contribui muito para a gente como músico, essa diversidade, entendeu? No mesmo repertório, às vezes. Na minha banda, nos Cangaceiros do Cerrado, a gente tinha uma formação de 3 metais, né? Bateria, baixo, sanfona, triângulo e violão. E aí, de repente, eu falei, não, uma guitarra vai caber bem aqui, coloquei um guitarrista. Daí a pouco... Eu já acordei querendo A botar gente foi fazer um show de carnaval e era mais frevo, axé, e marchinhas e tal. E aí eu falei pro maestro, o
o trombonista, Dourado. Falei, Dourado, bota mais um sax nesse negócio. Chama um sax tenor, que um sax alto, trombone e trompete. E aí ele chamou um tenor e ficou bom. Aquele troço pegou mais corpo e tal. Aí um dos músicos falou assim, precisa disso tudo não, diminui e aumenta o nosso cachê. Sim! Misericórdia. Põe VS. O pensamento Põe é Põe o VS. O Põe. VS. Ai, meu O Deus. pensamento é esse. Outra história interessante, eu fui formado por um músico, amigo meu lá em Recife. Ele passou na frente da minha casa, eu estava com o violão na mão, que tinha ganho de presente do meu pai, sem saber o que fazer. E ele, músico experiente, falou assim, tu sabe tocar? Eu falei, nada. Falou assim, vamos aprender, pega aqui um acorde e tal, não sei o quê. Esse cara virou meu maestro, meu mestre. É um mestre. Foi fazendo tal. E eu vim para Brasília, eu sou pernambucano, e algum tempo depois eu voltei, encontrei com esse cara, e ele era um violonista assim, top, um cantor bacana. E aí eu falei, como é que você tá? Aí ele falou assim, agora eu tô roubando de teclado. Ai, meu Deus do céu. Digo, mas por quê? Não, porque no teclado você já bota os ritmos todos, eu venho o baixo junto, não precisa contratar ninguém. Não precisa contratar ninguém, não. Eu vi, foi um cara também tocando teclado, e aí um amigo foi cumprimentar o cara e falou, posso tirar a mão não, que eu não tô tocando. Eu tenho que fingir que eu não tô tocando. Se tirar a mão, todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver que eu vou tocar. Mas essa é a história do financeiro, né? Porque nem sempre você tem a valorização que os músicos merecem. E aí, se você leva 10 músicos no palco, você acaba tendo que dividir aquele recurso ali pelos 10, né? Uhum. E você tem também o seu trabalho de liderança, de organização e tal. E aí, de repente, se você leva 5 e tem aquele mesmo valor, você já melhora para todo mundo, né? Se você leva 3, se você leva 2, aí o cara pega um teclado e vai sozinho. Mas você sabe que outro dia aconteceu comigo também, eu liguei para um colega que todo mundo conhece e tal, e ele estava numa dificuldade tremenda. Não tenho dinheiro, não estou tocando com ninguém, e ele já mais velho, né? Porque o idoso ninguém chama. Tô morrendo de medo, porque eu já fiz 60, daqui a pouco ninguém me chama mais, eu vou cantar na igreja. Né? 60 com essa cara de menina. Aquela boca. Aí, né? E ele falando comigo, eu falei assim, peraí, eu vou desligar. Desliguei, liguei para os outros músicos que eu ia fazer de baixo, não, de bateria e teclado. Só que o tecladista ia fazer o baixo. Aí eu, puta, né? Eu vou chamar. Falei, ó, o cachê diminuiu, eu vou levar um baixo. Aí, tudo bem, eu comuniquei. Eu não falei assim, eu posso, tem um colega precisando e tal, tudo pode ser? Pode, Celinha. Muito legal. E aí liguei para o outro, ele disse, claro. E isso é muito legal. Assim, tinha, vamos dizer, um cachê de R$600 para cada um, eu tirei do meu e de cada um para poder completar o dele. Sim. E meu pai, ele tinha uma frase que eu acho muito legal, que é perdendo também se ganha. E nesse que eu chamei os dois para ir, porque só tinha esse trabalho fechado, né? Porque eu tinha mandado 2 orçamentos, só tinha passado um, e aí eu fiz isso. Quando foi no outro dia, a empresa que eu contratei, o Fernando Nitro, para o dia 30, ela me ligou e contratou para o dia 30. Quer dizer, a gente vai fazer um dia 26, eu vou fazer com o equipamento de som que eu tenho, que é pequeno, com eles 3. Então, assim, a gente dividindo, acho que todo mundo trabalha e trabalha bem. Né? E fica com mais qualidade, né, Celinha? Você fica, tem é qualidade. cada músico com a sua peculiaridade, com o seu jeito, né? E aí você bota um para solar, bota outro para solar, e aí você conta com o nome daquele músico. Olha, eu tô aqui no palco com Edinho Silva. Sim. Entendeu? É outra coisa. Agora eu tô também aqui quando... no palco com a cantora Célia Rabelo. Eu tô cantando de quem é o som? Nando Nito. Nando Nito. Então você agrega valor naquilo que você está apresentando, né? Exatamente. Além de dividir o recurso e tal, e proporcionar renda para mais pessoas, né? Na verdade, a gente precisava que a cultura, a música, o teatro, a dança, tivesse mais valorização, tivesse mais incentivo. Né? A gente precisa de melhores cachês, de mais palco para tocar, para se apresentar, de mais estrutura, né? de melhores condições. Isso é o que faz com que o músico trabalhe mais, componha, né? Ensaie mais, para poder apresentar um bom trabalho. E o público gosta. Quando tem um bom trabalho no palco, uma boa música, o público se amarra. É verdade. O danado é que quando a gente tem um pouco recurso, e aí tá com a banda cheia, a primeira pessoa que dança é o percussionista. Porque tem bateria, tem percussão, vou
tirar quem? No baixo não dá pra tirar. Normalmente a cantora manda o menorzinho te dar a notícia, você tá fora. Aí você olha pra baixo e fala: se eu bater, eu sou covarde. É tipo isso, né? Se eu apanhar, eu sou bunda mole. Aí você abraça o baixinho, entendeu? E chora junto. Aí Porque fala, o último a ser chamado e o primeiro a ser mandado embora. aí fala assim, me aguardem no carnaval. Quanto é que vai ser o cachê? A revanche. Né? Revanche Eu do vou, carnaval. eu vou entrar num assunto aqui que eu quero direcionar bastante, assim, bastante não, né? Claro que vocês trabalham com equipamento de som e tal. O que aconteceu aqui em Brasília há alguns dias atrás, do falecimento dos... Tiveram 2 rapazes, né, do backstage. Eu tinha sabido de um, e aí depois um colega falou, não, Célia, foram 2 que tinham morrido no final de semana. Como é que é Eletrocutado, né? eletrocutado. Como é que é esse negócio, gente, de você... o cuidado, né? O EPI que tem que se usar. Como é que é isso para vocês? Eu não... Às vezes às vezes o EPI não é suficiente. Uhum. O EPI não é suficiente, né? Porque a gente depende também do trabalho de outro profissional, né? Então, tem empresas que fornecem som, luz, painel, gerador, né? Tudo junto. E já tem outras que dependem de outros profissionais. E nem sempre dá para se fiscalizar o trabalho do outro, né? Não dá para acompanhar. Então, quando você liga um sistema muito grande, então que você tem que dividir o consumo de energia, no caso, as fases, né? A fase você vai usar ali mais pro painel, o som, né? A luz, né? Ou distribuir entre si. Aí tem algumas normas que você tem que seguir, como aterramento, tem que ter um aterramento comum entre as fases, né? Porque entre uma fase e outra existe o vazamento, né, que a gente chama de DDP. E dependendo da carga que estiver sendo aplicada, né, se não tiver bem aterrado a estrutura, o palco... Nenhuma luva protetora, não adianta. Pode até ser, né, dependendo da carga. Eu aprendi isso há uns 10 anos atrás. Um senhor que reformava a alto-falante me explicou. Dependendo da carga, nada no mundo isola. Nada no mundo se isola, entendeu? Nada no mundo é isolante, se a carga for muito alta. Podia fazer Assim, uma luva de pé de passarinho, porque tem, passarinho assim, vai no fio. Pela Não pela carga que a gente trabalha, a gente tem equipamentos que isolam. Tem. Tá? Mas assim, foi uma lógica que ele me passou. Se a carga for muito alta, não tem o que fazer. Não, a pessoa morreu e estava com EPI, estava com cinto, estava com capacete, né, com talabarte, morreu e ficou pendurado. Foi eletrocutado e ficou pendurado. Isso é recorrente? Isso acontece? Acontece. Então, assim, Mas isso é mais... acontece mais do que a gente pensa. É mais corriqueiro do que as pessoas pensam. Não é divulgado. Né? Nem tudo é divulgado. Acidente de trabalho não é divulgado. Nem tudo é divulgado. Mas acontece. Às vezes a pessoa está levantando a estrutura do palco, não presta atenção na parte de cima e encosta no fio de alta tensão. Caramba. Não, porque eu já fiquei... A minha boca triscou e deu um barato. Eu estava cantando... Vários, né? Cantores de baile, né? Sim, tem vários. Os dentes todos trincados. Sim, trincado e o lábio preto. Eu trabalho num hotel, Nando, que eu fico atrás de uma porta de vidro. Tô aqui cantando em um calor, embora assim a ar-condicionado estava ligado, mas estava um calor, eu não sei, acho que é porque eu tava com tanto calor que eu falei, eu fiz isso com o microfone aqui. Encostou. Quando eu trisquei, sabe? Ainda bem que eu tirei a mão, mas eu falei, putz! E eu fiquei assim, depois dessa sensação, eu não quis nem, eu ficava olhando para a porta e falava, vai me puxar. Aí tá a importância do artista ter sempre um microfone sem fio, entendeu? Para você estar sempre isolado dessa possibilidade, porque nem sempre, às vezes não é nem culpa do equipamento, às vezes é a culpa do local
que não tem o pino de aterramento na tomada, né? Aí às vezes a pessoa que ligou, né? Tem um equipamento. baixista aqui de Brasília quase perdeu os dedos. Ué? Tocando baixo, Sim. teve uma descarga elétrica, entendeu? Porque ele quase perdeu os dedos. Você não sabe, tá tocando vendo? baixo. Outra coisa, assim, é que poucas pessoas sabem, né? Às vezes o músico, às vezes nem faz questão de pedir, mas é algo muito importante. O Direct Box, que é aquela caixinha, né? Que as pessoas usam lá no palco, lá, aquilo ali é um isolador. Não é só para poder ligar o instrumento. Ele é um módulo isolador. Ele isola a fuga de energia também. Ele isola. Então, ele protege o artista de um choque elétrico também. Isso é muita responsabilidade, assim, e consciência do pessoal da técnica. Sim. Né? Porque os músicos não têm esse conhecimento. Não tem. Da importância do aterramento. Exatamente. Agora, tem muitos técnicos ou auxiliares que são imprudentes, né? Às vezes o cara poderia passar despercebido em alguma coisa, mas ele faz questão de meter a mão no fio que está desencapado. Né? Ele faz questão de se pendurar no troço que ele não vai ter chão. Se cair, ele se lasca, né? Faz questão de andar sem o capacete. Acha que não tem importância. Mas né? melhorou muito, né? Melhorou bastante. Em vista do que era 30 anos atrás. Nossa Senhora. Risco total. Nessa nossa área, muita gente trabalha sem ter a formação adequada, né? Sem ter um curso de técnica de som, sem ter um curso de backstage, de operação. Então, eles começam aprendendo e não tem a técnica de segurança, né? A orientação para que nenhum acidente aconteça. É igual o motociclista. Eu sou motociclista profissional. E eu aprendi a andar de moto sozinho. Eu gostava muito de moto desde criança, lia muito sobre moto e tal. Peguei uma moto, subi em cima e andei. E aí eu pensava que sabia andar de moto. Quando eu tive a oportunidade de fazer um curso de batedor, eu vi que eu não sabia de nada, porque tem toda uma técnica de segurança, de preocupação, de direção defensiva, de direção ofensiva, né? De piloto de fuga e tudo, de vestimenta, não só o capacete. Você tem um casaco de couro, você tem uma joelheira, uma bota. Né? Quando eu vejo alguém andando de moto, de short, de chinelo, não me dói, e com a camisetinha assim, chega a me dar uma dor no coração, porque se o sujeito cair, e quem anda de moto, sabe, tem certeza que vai cair. É um doador, né, Helder? Não sabe salva no mínimo 8 vidas, né? Não tá usando nem um gibão de cangaceiro, nem nada. nada. Não sabe quando, mas sabe que vai cair. E aí, se você cai no asfalto, você se rala todo, se quebra. Se tiver sem capacete, bate a cabeça. Então, são informações muito úteis, né? Eu tenho até vontade de montar um curso de motociclista, de dar essas informações, principalmente para esses motoboys que andam por aí como doidos, sem ter nenhuma preocupação com ele mesmo nem com o próximo, né? Mas, assim, esse pessoal que circula no palco, circula nas obras, que não usa o EPI, que acha que é o super-homem, né? Eles precisam ter orientação, precisam ter cuidado, né? Saber o que é que estão fazendo, como fazer e como se precaver de eventualidades como essa, né? Eu sei também que é recente, mas assim, chegou alguma coisa para vocês que fazem, né, esse trabalho de, olha, não pode isso por conta do que ocorreu lá no Mané, porque na verdade foram 2 pessoas que me disseram, né, não sei se chegou isso para você, que morreram nesse final de semana, mas só falaram do Mané. Eu tive conhecimento só do Mané Garrincha. Isso, só lá do Mané Garrincha, né? Então, era uma pessoa da área, do meio, né? Então, assim, a gente fica sentido. E, às vezes não é nem pela falta, assim, de informação. Às vezes é por conta, de um equipamento que estava em curto, né? Mas, assim, mesmo sendo, pela experiência que eu tenho, mesmo sendo por um equipamento que não estivesse funcionando direito, o choque talvez não seria tão grande, porque eu já queimei, eu ligando equipamento, no caso, eu queimei praticamente uma iluminação toda que eu tinha acabado de colocar. Olha bem, eu liguei lá 8 Move. Isso na hora do evento começar? Olha,
na madrugada da montagem. Que Eu sorte, ia começar à tarde. hein? Que sorte. No outro dia, Ah. aí eu liguei 8 Move, aí eu liguei lá 8 par LED, 12 par LED, aí a mesa de luz, máquina de fumaça, liguei tudo. Aí não tinha o aterramento na estrutura ainda. Aí vamos checar. Aí na hora que eu liguei, e eu tomei um choque na mesa de luz, aí queimou a mesa de luz, queimou a máquina de fumaça, queimou todos os Move e queimou todos os par LED. Foi um choque muito grande, mas o que aconteceu? A máquina de fumaça ela estava com bloco em curto. Então ela queimou todos os outros aparelhos, tudo. Ou tudo. seja, E uma eu- laranja no cesto. E eu ainda tomei um choque ainda, né? Se eu tivesse isolado, ou seja, se eu tivesse pendurado, né? Não. Eu não teria tomado um choque tão grande. Mas eu estava no chão, eu estava com o pé no chão e eu botei a mão na estrutura, foi uma lapada, né? A salvação foi que eu liguei para um amigo, tal, a gente conseguiu contornar isso daí. Às vezes não é nem pelo cuidado, né? Ou seja, foi mesmo com toda a experiência que eu tinha, eu fui testar o equipamento antes do aterramento da estrutura. Então foi um erro meu, entendeu? Às vezes a gente tem esse descuido, né? Pela continuidade de estar fazendo sempre a mesma coisa, e você acha que vai dar, vai rolar, entendeu? Então, às vezes, é uma irresponsabilidade nossa mesmo, um descuido. E a Acontece pergunta que isso. não quer calar, o equipamento que queimou era seu ou era alugado? Não, era meu. Do que Aí melhor eu- ainda, né? Aí É, eu tive que repor, né? Aí eu liguei para um amigo e falei... Você tem isso aí? Socorro! Você pode... Pelo amor de Deus, cara! O evento é quando? Daqui a pouco! 1 minuto, né? De madrugada. Eu liguei para ele de madrugada. Eu fui lá pegar o material e fui montar e ficou lá. Ainda bem Isso faz que parte. nessa nossa área os amigos são bons, né? Eu acho legal. O mesmo amigo que toma o seu cliente é o mesmo amigo que vai te socorrer depois. Né? Não. Então, assim, não sei se na área dos músicos tem essa polarização também, porque às vezes você acha que não está tocando, porque só um grupinho que está tocando. Eu não sei se vocês passam por isso também. Passamos. Porque a gente na área do áudio, a gente tem muito disso também. Às vezes a gente vê um amigo trabalhando e a gente, puxa vida, caramba, o cara tá trabalhando pra caramba e não sobra nada pra cá, não vem nada pra cá. Barato. Aí você começa a se examinar, poxa, será que meu equipamento tá bom? Será que eu tô prestando um serviço de qualidade? E às vezes não é, às vezes é só panela mesmo e... São sempre os mesmos. Sempre os mesmos. Mas é isso, cada segmento Não, da eu música fico tem triste isso. também quando a gente fala, Nitro, não fechou. Não sei o que, eu não vou te ver. Mas eu queria saber um negócio aqui. Edinho, fala um pouquinho da capoeira, como é que é o negócio? Você tem um mestre, né, com você que eu conheci outro dia. A capoeira para mim foi assim, eu gostava da percussão, eu não gostava da capoeira. Eu gostava dos tambores, do berimbau, do pandeiro, da música, foi o que me chamou para capoeira. Isso nos anos 75, 80, que tinha no DCE da UNB um colega que dava aula lá, e eu fui conhecer e comecei a treinar lá, mas pela parte da música, eu ficava mais na parte dos instrumentos da música, eu não queria fazer capoeira. Mas aí o mestre falou, cara, você vai ter que treinar capoeira, você não vai ficar aqui só tocando. Atabaque. E aí eu comecei realmente a fazer capoeira, porque eu era aquele baixinho, gordinho, que não gostava de esporte nenhum. Ainda mais jogar bola. Que idade você tinha? Ainda mais jogar bola. Que idade que você tinha? Tinha uns 10 anos. 10 anos, 12, 13. Entendeu? Eu falei, cara, a capoeira vai ser meu esporte, então. Aí eu fui na época, treinava com Tabosa, na 506 Sul. Tabosa. Que é também Conhece anos também. 80. Anos 80, né? Nossa, meu Deus. Que foi? Tem uma confusão. E Eu aí... nunca enfrentei nenhum mestre bimba. Nunca enfrentei. Então a capoeira foi assim.
né? Porque eu já era de religião de origem de matriz africana, também por causa dos tambores, entendeu? Mais tarde que eu vim me profissionalizar como percussionista. Só que antigamente não existia professor de percussão. Então eu sou autodidata, eu tive que aprender todos os instrumentos sozinho. Eu gostava muito do universo da percussão e pegava instrumento por instrumento e ia descobrindo o universo daquilo ali, a ponto de chegar a uma época que eu comecei a escrever métodos, dar aula, entendeu? Mas tudo através da capoeira, né? Aí eu, na roda lá, fiz uma besteira lá, o mestre não sabia meu nome, mas sabia que eu tocava lá macumba. Aí ele falou, macumba, você tá maluco? Cara, eu parti pra cima do mestre, eu tava maluco mesmo. Aí ficou, por isso que as pessoas às vezes falam, não, Edinho Macumba. É o Edinho da capoeira, entendeu? Edinho, essa eu não sabia. Ficou macumba por causa disso. Agora. Então, eu fui fazer um evento com o Edinho e acho que os músicos atrasaram, né? Não foi isso? Aí a gente teve que entrar só eu e ele. Aí eu tava com um vestido branco. Falei, Edinho, eu só sei 2 músicas para cantar no evento. Vamos lá. Né? Ele tava de birimbau. Ele falou, vamos lá, que eu te ajudo. Eu falei, você, ele sabe cantar. É ponto que chama de capoeira? Eu canta qualquer coisa. Aí eu comecei, eu falei, já sei, eu vou rodar. Isso é uma figura, isso aí vai em todas. Entendeu? Paranauê. Aí eu não tinha o que fazer, eu comecei a rodar. Quando eu vi essa mulher girando, eu falei, rapaz, será que essa mulher incorporou? O que eu vou fazer que essa mulher não para de girar? Aí eu pensei, eu não posso repetir a música. Aí ele começou a cantar, só que ele botava meu nome, e eu louca pra rir. Oh, meu Deus. Zélia Rabelo, não sei o quê. Você dança muito bem. E tocando o negócio. Eu falei, gente, como é que pode? E eu querendo rir, Helder, mas eu queria rir. Assim, rir porque eu falei, gente, ele tá botando... Eu pensei que ele ia tocar algum ponto, alguma coisa. Que ele começou a falar meu nome. E eu olhava e falava, o que é isso? Já acabou. Aí eu virava... Cabeça senta roda desse jeito. E eu lá, tig-tig no berimbau e tá tudo certo. É um improviso. Então, a capoeira... Através da música, eu fiz capoeira. Formei mestre lá em Sobradinho, quando mudei para lá com o mestre Bené. Cheguei a formar mestre de capoeira. Viajei, fui para outros países. E foi o que me deu essa regra e compasso com relação à parte da percussão, que depois eu vim saber que existia um músico percussionista que tocava todos aqueles instrumentos, né? E aí eu comecei a comprar todos os instrumentos, um por um, tocava na bandinha da escola, entendeu? E foi uma coisa assim que deu super certo, entendeu? Que mais tarde eu comecei a tocar profissionalmente mesmo, no destoque, comecei com o Cezinha Rodrigues ali tocando, e aí fui ficando conhecido, aí, cara, cheguei ao ponto de tocar com essa galera top aí do Brasil inteiro. Toquei com o João Donato, toquei com o Pepeu Gomes, toquei com o Nelson Sargento, toquei com o Alexandre Pires na carreira solo dele, viajei o Brasil inteiro. Que é o cara que mais defende o músico por aí, né? Fiz a turnê nas Olimpíadas em 2016. A tocha. A tocha. Tá vendo? O cara que segurou a tocha. Carreguei a tocha. Cara, foram 300 cidades, foram 3 meses, de domingo a domingo. Cachê bom. Cachê bom, tinha que ter cobrado o triplo. Sabe falei? quando você cobra um cachê e fala, pô, que legal. Quando você encara o serviço, você fala, pô, tinha que ter cobrado o triplo. Tô me lascando aqui, cara. Mas foi uma experiência única, né, cara? Quando é que vai ter outra Olimpíada no Brasil? Né? É verdade. E aí foi a capoeira, a percussão, por causa da capoeira, a educação física, entendeu? Que era a parte de esporte que eu gostava. Trabalhei muitos anos. Depois eu juntei as duas coisas. A percussão mais a parte que eu estudei de educação física. Aí comecei a trabalhar com criança, desenvolvimento da criança através da percussão, que é a musicoterapia, que é a terapia ocupacional. Trabalhei dentro do CAJ, onde tinha os menores infratores, entendeu? Trabalhei no Itapuã, que eram crianças em situação de risco, entendeu? Tudo através da percussão. Mas teve uma coisa boa que você falou que me lembrou, a música na escola. Aconteceu comigo também, uma escola estadual, uma escola pública lá em Recife, e tinha uma fanfarra. A fanfarra é aquela bandinha que serve para o desfile, para solenidades, para receber
uma autoridade na escola para desfilar na rua, na praça e tal. E aí eu entrei naquele negócio tocando prato. Tchá, tchá, tchá. Aí fui pro tarol, pra caixa, pro surdo. Eu quero Daqui a experimentar pouco todas as peguei uma bijuterias. corneta. É legal. Ah, E aí da corneta eu fui fazer aula de partitura, né? De leitura teoria, de né? partitura, Musical, teoria musical. E acabei tocando trompete. E eu tocava tão direitinho que o maestro lá da fanfarra me levou para tocar na banda da igreja dele, que era uma igreja evangélica. Aquilo ali acabou comigo. Por quê? Porque o pastor falava muito, a gente tocava pouco, né? Sim. E era um deslocamento regrado. longo, era dificuldade e tal. Acabou que eu falei, não quero mais. Eu larguei tanto a igreja, a banda da igreja, como da escola, e resolvi jogar bola, ser atleta. Aí passei a fazer handball, futebol de salão, vôlei e tal. E o maestro falou, mas você estava indo tão bem. E eu tenho um tio que foi trompetista, né, em Recife a vida inteira. Músico da prefeitura, das orquestras, de frevo, e das grandes bandas, e acompanhava grandes artistas que iam se apresentar lá e tal. E aí eu acabei largando o trompete. Mas aí meu pai chegou uma hora que falou assim, tá aqui, meu filho, um violão para você. E aí te deu o violão, você vou Eu montar. nem tinha pedido. Ele chegou com o violão e me deu de presente. Aí a partir dali eu comecei a aprender e tal, e aí virei cantor, né? Mas assim, eu acho que toda escola deveria ter aula de música, obrigatório. A gente falou isso aqui, sabe? Antes É. aí foi, e a gente acha que realmente direciona para um outro. Isso, porque a música, ela, além de ser um entretenimento, ela é terapia também, né? E ela mexe com os sentimentos. Ainda mais de hoje em dia, né? É. Com toda essa tecnologia, Isso. qualquer atividade, qualquer vivência que a criança faça, que desconecta ele dessa parte de tecnologia, é muito positivo, dá muito resultado. Você não vê com essa suspensão do uso do celular nas escolas? Sim. Sim, O que legal. está acontecendo? Na hora dos intervalos, as crianças estão fazendo vivências e atividades corporais ali, conversando, brincando uma com a outra, voltando a ser criança, né, cara? Estão Se aprendendo afastando da até, tela, cara. estão aprendendo até a ver as horas no relógio de ponteiro. Descobrir que o relógio tem ponteiro. Que nem tudo é digital. Nem Isso aqui é tudo um digital. relógio, esses negócios andando aqui, um relógio. Que isso? Nem tudo é digital. Verdade, verdade. Olha, Coisa positiva mesmo. falou uma coisa aí, esse negócio de descobrir no relógio, né? É tão sério isso, né? A gente ri aqui, Porque mas é sério. É sério demais. mesmo a nossa geração que aprendeu a ver horas com ponteiro, você vai desaprendendo. Você olha para o relógio ponteiro assim, você leva um tempo para poder, porque a gente acostumou com o digital. Verdade. Agora, né? assim, a cultura, eu vejo, inclusive, por conta do celular. Outro dia eu estava cantando num lugar e uma menininha falou assim, tia, posso cantar? Falei, pode. Aí, o que você quer cantar? Ela, Abracadabra. Aí eu pensei que era aquela musiquinha do meu tempo, né? Do Abracadabra. Aí eu falei, tá. Aí ela virou e falou assim, não precisa dele tocar não, era um pianista, o Christian. Não precisa dele tocar não, bota aí no seu tablet Abracadabra, acho que era Madonna, não sei o quê. A menina mandava, ela devia ter uns 8 anos. E eu não sei o que, cantava inglês. E ela... Aí eu falei, não, porque eu não conheço essas músicas suas. Eu falei, você não conhece nenhuma? Ela disse, você cantou nenhuma. Então, assim, ela sabe mais a cultura lá de outro país do que o daqui, né? E eu fico feliz em saber que o relógio ainda eles podem olhar a hora, né? Porque não aprenderam a olhar. Meu pai, eu sou do tempo que meu pai olhava para o céu e falava, vai chover hoje. Vai dar meio-dia. Né? Não é massa? Me conta aqui rapidamente um pouquinho, que a gente está quase no final, mas tá tão bom. Oh, coisa boa. Como é que foi que nasceu o Cangaceiro do Cerrado, que é esse seu grupo? Sim, Celinha. Uma reunião de amigos me chamaram para montar uma banda de forró e era o baterista do heavy metal. Era um baterista assim, barulhento ao extremo. E aí eu falei, bora, vamos lá. Como eu sou pernambucano, mas assim, de formação musical, eu não era do forró, eu era da MPB, do rock, do pop e tal. Falei, não, mas isso aí, forró tá no sangue, né? Eu dancei quadrilha e dancei forró e tudo.
E aí falei, vamos lá. E comecei a pegar o repertório, fazer ensaiar as canções. E a gente começou em 4 pessoas, né? E fomos elaborar o nome. Como é que vai ser o nome da banda? Aí alguém falou assim, o Nordeste tinha cangaceiro, né? Tinha Lampião e tal. Mas aqui a gente tá no Cerrado. E aí a gente foi elaborando o nome e chegamos a um consenso, Cangaceiros do Cerrado. Ficou bom o nome, ficou forte, né? É forte. E as pessoas gostam e tem curiosidade, mas quando a gente sobe no palco, com aquele gibão de couro, com chapéu de couro, caráter mesmo, e eu agora comprei um gibão de manga comprida, com detalhes brancos, e comprei um chapéu de couro branco também, que aí já inaugurei, né? Ficou bacana, ficou bonito. Legal, né? E então, quando a gente sobe com aquela vestimenta, também chama atenção. As pessoas. Do figurino, da apresentação. Agora, o que a gente tem sofrido bastante é com a dificuldade de espaço para show. Pensei né? que você ia falar o calor. Calor também. Porque quando chega no período de festas juninas, a gente toca bastante. Às vezes, 4 shows por semana, 3 ou 4 shows. Às vezes, um fim de semana com 3 shows, mês de junho, julho. Aqui em Brasília até começa um pouquinho antes. Maio. Começa em maio, já tem alguma coisa, vai até final de julho, início de agosto, né? Diferente do Nordeste, que é mais concentrado no mês de junho. Mas fora desse período, a gente toca menos, a gente é menos chamado, né? Como eu também faço MPB, faço pop, rock e tal, eu boto meu nome, Helder Nascimento, junto um grupo que normalmente são os cangaceiros, e a gente faz pop, MPB, faz axé. No carnaval também, eu sou pernambucano, então eu canto frevo, canto samba, canto marchinhas, e a gente vai desenrolando. Você tem a rede social da banda? Cangaceiro do Cerrado. Pode seguir lá, será muito bem-vindo. Tem que provocar uma São João aí com o som dele também. Outra coisa, Celinha, é a falta de verdade nos eventos. Eu vi o Alceu Valença falando um dia desse sobre isso. A gente escuta muito falar, por exemplo, Carná, Folia, não sei aonde. Não vou dizer o nome para não chocar, né? Mas Carná não sei o quê. Quem são as atrações? É a dupla fulano, Maraísa. É a banda não sei das quantas, não sei o que e tal. Mas vem cá, é a atração de carnaval. Qual é? Não tem. Não tem pra quê? Não tem. Então, cara, se você queria fazer uma festa, faça a sua festa, mas não bota o nome de carnaval. Né? E São João também. São João não sei das quantas. Aí a atração é dupla fulano, dupla ciclano, uma banda de rock, uma banda de samba. Eu falei, e cadê o forró? Cadê a música? De igreja, né? É. Que nós íamos antigamente, tinha uma banda tocando forró. É. Hoje tem um DJ tocando funk. Né? Uma festa junina. E o pior é que, assim, se você põe uma festa junina e você quer comer um mungunzá, vamos dizer, se tiver um DJ tocando lá o Alok, né, com todo o respeito, não tem o mesmo sabor. Não tem. Não tem o mesmo sabor, né? Não tem. Né? Não tem. Eu trouxe depois os instrumentos para Quero te mostrar ver. aqui. São curiosidades que muita gente não conhece. Esse aqui é um apito. Eu tava aqui, eu usaria como um brinco facilmente. Não é um DIU, não. Não é um DIU. É um apito que você coloca no nariz. Não. Que bonzão. Esse é o problema da percussão. Tudo é percussão. Aí você tem aqui o birimbau de boca, que é um instrumento também que muita gente não conhece. Entendeu? Aqui, ó. A gente tá quase ensaiando, mas vai. Caramba! Aquela do desenho, né? Trouxe um triângulo. A gente que às tem vezes que só dar uma corridinha, mas vai. Que o cachê às vezes é 50 só. Aí eu vou só com esse triângulo. Cara, o cachê é quanto? Não é 500, não. É 100zinho. Então, beleza. Na percussão é dinho. Eu levo... E se for menos ainda, eu levo um instrumento que eu inventei, que é o chocalho de arroz. Só que é arroz cozido. Ele não faz barulho, não atrapalha ninguém. Entendeu? Porque todo mundo acha que toca percussão. Aí o cara já chega lá pegando, eu dou um chocalho para ele de arroz cozido. E eu vou lançar esse ano de arroz doce.
entendeu? Vou lançar Tá um bom. chucado de arroz doce e algodão doce, que faz menos barulho ainda. Chucado de algodão Então, doce. dependendo do cachê, eu estou também. Que lindo, adorei. Depois eu quero dar uma olhadinha nisso de novo. Bom, eu vou pedir para vocês a rede, a gente já terminou, a gente já vai encerrar, aliás. Obrigadíssima, Nando, obrigada, muito bom. Helder, Edinho. Amei, adorei. Vamos fazer outro, porque essa história tem muita história para contar. Fala para mim teu arroba. O meu tá como Nando Nitro, lá no Instagram, @NandoNitro. Certo. Cangaceiros do Cerrado, né? E Helder Nascimento. Isso. Então, E são tu? dois. Edinho Silva Percussão. Eu- @gmail.com. Isso. Eu, Célia.rabelo. Célia.rabelo. Muitíssimo obrigada a vocês. Nosso muito obrigada e saúde. Nós que Sucesso. agradecemos demais, Maravilha, Celinho. obrigado, hein, Célia? Parabéns Foi um pelo prazer. programa, pela simpatia e pelos sorrisos. Ai, obrigada, gente. Obrigada demais. E vocês terem aceitado o convite. Valeu, Nando e Edinho. Valeu. Abraço, Edinho. Até.